E nesse momento, para darmos início, vamos convidar o representante do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o nosso irmão Milton Fonseca, para fazer a prece inicial. Meus irmãos, boa noite. Vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos até nosso querido Mestre Jesus e agradecer por mais essa noite. Vibrar imensamente por a nossa 7ª jornada espírita do Centro Bezerra de Menezes. Vamos também, aproveitando, vibrar nesse momento pela nossa palestrante da noite, Ana Lopes, que ela seja envolvida com muito amor e vibrar por tudo que ela vai passar por nós essa noite. Vamos, nesse momento, fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham nos ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males, que assim seja. Graças a Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Queremos também agradecer a Lucas pelas nos brindar com belas melodias e ao grupo de evangelização Amor e Luz. Meus irmãos, a palestra de hoje tem como tema Família em busca do equilíbrio. A palestrante da noite é a nossa irmã Ana Lopes. Ana Lopes é de Itabuna, é coordenadora do Conselho Regional Espírita 11, também é diretora do Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, é servidora no Centro Espírita dos Humildes, também da cidade de Itabuna, e é trabalhadora e expositora espírita. Nesse momento, convidamos a irmã Lopes para expor. Queridos irmãos, convidados aqui presentes nesta noite de abertura da 7ª Jornada Espírita do Centro Espírita Bezerra de Menezes, rogamos ao Mestre Jesus que todos possam estar, neste momento, envolvidos na doce paz que Jesus tanto nos exorta a trazermos dentro de nós. É com muito agradecimento sincero de estarmos aqui nesta noite, pelo honroso convite que nos foi feito para compartilharmos com todos vocês este tema tão envolvente, tão pertinente e tão perto de todos nós. Sabemos que todos nós temos e pertencemos a uma família. É o primeiro grupo social que nos acolhe. É o primeiro grupo ao qual nós vamos nos vinculando e vamos exercitando as nossas experiências, os nossos contatos, a nossa amorosidade, o nosso aprendizado durante toda a nossa existência. E quando a gente aporta a este mundo, somos carinhosamente recebidos pelos nossos pais, que passaram por um lapso de tempo de 9 meses, na ansiedade de nos colocar ao colo. E aqueles 9 meses parece que
vira mais de um ano. Quando chega no último mês da gestação, então, as mulheres que o digam, parece que o tempo para. Não é? De tão ansiosas que ficamos para recebermos aquele novo membro que irá compor a nossa família, que irá fazer parte do nosso grupo. Então, esse mimo todo da chegada, para que se receba esse novo espírito, ou este velho espírito, não sabemos a idade dele, mas como ele chega bebezinho, é novo naquele momento em que chega. É extremamente importante para que este novo elemento, este novo ser que vai chegar, que vai renascer, encontre a casa preparada para a sua chegada. Mas a gente não se refere exclusivamente à casa como dentro do aspecto físico da casa, como a morada, mas que ele possa encontrar um lar, que ele possa encontrar pessoas prontas para lhe dispersarem o amor, para acolhê-lo e para, juntos, darmos os primeiros passos na sua caminhada evolutiva. Então, a responsabilidade de nós pais, quando recebemos os filhos, é de auxiliá-los na sua construção desta nova caminhada. Portanto, não se trata pura e simplesmente de termos filhos ou de sermos pais, mas é uma tarefa, é uma missão que Deus nos confia, porque os filhos não são nossos, os filhos são do Pai, são de Deus. E a nós eles vêm para que possamos sermos colaboradores e, assim, passarmos pelo processo da renovação no planeta Terra e pelo processo de evolução contínua dos espíritos que por aqui aportam. Igor, acho que você vai ter que sentar. Você passa aí para mim, Lucas, por favor? O Livro dos Espíritos traz algumas informações, aliás, toda a codificação, ela é rica em informações e em orientações sobre a família. Mas essa questão, ela é crucial para todos nós. E é uma questão para repensarmos a cada instante. Estamos vivendo em uma sociedade onde as pessoas costumam dizer, aonde tem virado um chavão quase que geral, de se dizer que a família se acabou, que a família se dissolveu, que não existe mais a família, que esse contexto de família é um contexto ultrapassado. E Allan Kardec, já naquela época, em 1850, indaga aos espíritos. Então, a gente vê que essas questões sobre a família, elas não são nossas, não são tão atuais quanto a gente pensa. Se assim não fosse, Kardec jamais teria feito esta questão. Se fez a questão, é porque algo já palpitava àquela época em relação à sociedade chamada família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Eu acho que 99% das pessoas aqui presentes conhecem a resposta. É que o meu passadorzinho aqui não está funcionando daqui de onde eu estou. E os espíritos respondem que seria uma recrudescência ao egoísmo. Mas nós sabemos que nós ainda somos carregados de egoísmo. Então, se vamos recrudescer o egoísmo, é porque nós vamos voltar muito mais para trás. Mas é muito, não é pouco, não. Aquela época em que nós éramos muito mais
portadores deste sentimento do que o que ainda somos hoje. Então, nós voltaríamos ao tempo da barbárie, àqueles velhos tempos, aonde não estávamos ainda com o nosso potencial desenvolvido, com a inteligência desenvolvida ao ponto em que já temos hoje. Então, esse relaxamento dos laços de família, eles proporcionariam à humanidade um retrocesso. Então, como nós sabemos que não estamos aqui na Terra para retroceder, e sim para avançar, os laços de família, eles não serão perdidos na nossa vida, na nossa sociedade. Eles podem estar passando por transformações. Eles podem estar enfrentando um processo, como todos nós estamos passando por ele, de uma reformatação, de uma adequação aos tempos atuais. Mas se desfazerem, nunca jamais, porque ainda é através do núcleo família que renascemos. Seja a família tradicional, ou seja um outro tipo de família que vai se estabelecendo na sociedade, mas ainda tem a sua importância fundamental. E a gente tem vários conceitos de definição de família, inúmeros. A gente vê que a família é uma escola, que a família é o berço, que a família é um grupo social, mas tem alguns conceitos que nos fazem pensar mais profundamente sobre a família. E esse conceito aqui, a gente considera ele de uma sabedoria exemplar. Né? O que é a família? É o espaço de troca entre as gerações, onde são incorporados valores éticos e humanitários, onde se aprofundam laços de solidariedade. E é o lugar inicial para o exercício da cidadania. Olha a importância deste grupo chamado família. Então, nós vamos ver aqui as gerações. Hoje eu sou mãe e avó. Amanhã eu posso ser neta dos meus netos. Não é assim? Nós vamos trocando esses papéis. Nós vamos passando por vários papéis. Tem uma história, um caso verídico sobre reencarnação, aonde uma jovenzinha, uma criança de pouco menos de 10 anos, ela dizia para a sua mãe, em uma das suas lembranças, né, uma das suas reminiscências de reencarnações outras, embora isso não fosse uma coisa que ela tivesse conhecimento absoluto do fato, mas ela reportava-se à sua mãe e dizia: olha, você me obedeça porque eu já fui sua mãe. Então, quando lhe afloravam as lembranças da sua vida passada, ela lembrava-se de que, em uma outra época, a sua mãe havia sido sua filha. E agora elas voltavam em papéis trocados. E esse caso da reencarnação relata de como esta criança conduzia a mãe. Ela passava orientações e informações para a mãe, porque aquele papel que ela havia exercido em outra existência estava tão forte dentro dela ainda, que ela, quando reencontrou-se com a mãe que havia sido a sua filha, ela não conseguia se desincorporar do papel de mãe. E ela era a orientadora da mãe. A mãe ouvia os conselhos daquela criança, né? daquela que era sua filha nessa atual encarnação. E como nós hoje estamos tão preocupados com os valores éticos e humanitários, não podemos mais prescindir na nossa sociedade da ética e dos valores humanitários, de tratarmos uns aos outros como efetivamente devemos tratar, de igualdade, com humanidade, como Cristo nos orientou, como Cristo nos ensinou, de fazermos aos outros o que nós queremos para nós. E aprofundar os laços da grande solidariedade.
para que daí nós possamos sair para o exercício da cidadania, para sermos lá fora, fora das quatro paredes do nosso lar, o cidadão, o homem de bem que a sociedade precisa contar para que a vida no nosso planeta seja uma vida mais harmoniosa, seja uma vida mais amorosa. Então, é esse grupo aqui que vai nos dar esta base, que vai nos dar este equilíbrio para que possamos, de fato, sermos os cidadãos que o mundo precisa que sejamos. Joana de Ângeles também, no livro Constelação Familiar, ela tem um conceito que é muito interessante, muito rico de orientações e de informações. Ela fala da inspiração divina da família, né? A oportunidade superior de entendimento e de fraternidade, de vera fraternidade, de franca fraternidade, de onde surgirá o grupo maior, equilibrado e rico de valores, que é a sociedade. Então, nós temos reclamado muito da sociedade. Nós temos sentido uma sociedade agressiva, uma sociedade hipócrita, uma sociedade com valores que às vezes nos chocam, mas a gente tem que lembrar que esta sociedade que está lá fora, ela sai dos núcleos familiares. Então, antes de estarmos com a preocupação grande de irmos lá para a sociedade, trabalhar os grupos grandes, precisamos voltar a nossa atenção para os pequenos grupos, para os trabalhos nos lares, para levarmos o evangelho aos lares, para levarmos o amor aos lares, para buscarmos fazer um trabalho de agregarmos as famílias, de podermos, de alguma forma, levar conhecimento para essas famílias que vivem no desajuste, que vivem ainda com os corações turbados, que ainda não conseguiram se entender como espíritos que estão vivendo uma nova experiência e que um dia podem ter sido grandes inimigos e que um dia podem ter passado por dores profundas e que retornam para reequilibrarem-se dessas dores, reequilibrarem-se desses desafetos. Então, o cuidado com esse núcleo família, ele é extremamente importante para que a sociedade possa sentir os seus reflexos e, assim, constituirmos a sociedade com homens de bem. Nós vamos encontrar na família algumas modalidades de comportamento, algumas regras de conduta ou de métodos de convivência na família. E a gente traz aqui uma relação disfuncional, que é uma relação vertical, rígida e autoritária. Aqui nós vemos o pai, a mãe e os filhos aqui embaixo, bastante distantes desses dois, que são, em tese, os grandes responsáveis pelo núcleo familiar. E, dentro desse relacionamento autoritário, naquela corrente que a gente viu ali, pode passar todos, Lucas, nós vamos encontrar o tipo dominador e o dominado. Alguém está sempre dominando a relação, então tem um que é o dominado. Normalmente, nessa relação, é o pai, são os pais que são os dominadores. Os pais dominam e os filhos são dominados. Os pais impõem decisões, soluções e vontade de modo arbitrário, enquanto as necessidades e os desejos dos filhos permanecem insatisfeitos. E a prática é muito autoritária. Limite rígido, excesso de ordens, ameaças, proibições e castigos. Este relacionamento autoritário, ele me lembra uma historinha do meu tempo de criança, quando, na escola, nos nossos livros, o da mosca, né, tinha
aquelas lições que nós líamos em voz alta. E uma dessas histórias contava que, durante um almoço, as crianças não podiam falar. Então, o menino começa a interceder, a família sentada à mesa para fazer a refeição, e o menino começa a pedir ao pai: pai, menino, cala a boca. Papai, deixa eu falar, menino, cala a boca. Mas, pai, cale a boca. E não permitiu, sob hipótese alguma, que a criança falasse. Quando terminou a refeição, o pai diz para a criança: pode falar agora. Ele diz: não adianta, você já comeu a sopa que estava no seu, ou a mosca que estava no seu prato. Então, às vezes, por não permitirmos que os nossos filhos falem, que os nossos filhos exponham os seus sentimentos, exponham o que estão vendo, o que estão pensando, o que estão sentindo, nós engolimos não moscas, mas sapos e elefantes lá na frente. Porque não os ouvimos. Porque não partilhamos com eles a nossa relação afetiva, familiar. No relacionamento autoritário, as características dos pais autoritários é o excesso de controle, o medo de perder o controle dos filhos. Conhece pai que está o tempo todo controlando o filho ali, sem lhe dar a menor liberdade para que ele possa desenvolver as suas potencialidades. Faz tudo pelo filho para que ele não desgrude ali. Cria uma relação de interdependência tão grande que isso vai produzir pessoas com problemas emocionais seríssimos. Desequilíbrio de poder, falta de exercício quanto ao desenvolvimento da autoestima, autoconfiança, autorrespeito e autorresponsabilidade. E isso gera filhos inseguros. Muito bem. Então, a gente viu as características dos pais, vamos ver as características dos filhos que estão submetidos a esse tipo de relação. São pessoas inseguras, temerosas e sentem-se sempre culpadas, como se elas não tivessem condições de cuidar de si mesmas. Então, são extremamente dependentes. Medo dos pais, não tem nem respeito, nem amor, tem medo. Sentem-se impotentes e desamparadas. São submissas, dependentes quando tendem a ter características mais passivas, ou hostis e agressivas quando tendem a ter características reativas. E carecem de alto valor e autoestima. Então, uma construção dentro do núcleo familiar autoritária e rígida vai gerar pessoas para a sociedade, para o exercício da cidadania, com estas características. E estas características, elas vão ter desdobramentos, por sua vez, vão se desdobrar em outras situações que vão trazer mais problemas, que vão gerar mais desconforto e que vão desgastando cada vez mais as relações sociais. Um outro tipo de relação disfuncional é a relação vertical invertida. Naquela outra relação, vocês lembram que o filho estava embaixo. Agora, estamos ao contrário. Os filhos estão em cima e os pais estão na linha de baixo. Essa característica é de pais permissivos. Quem são os pais permissivos? Quando é que nós nos comportamos como pais permissivos? Porque eu devo dizer para vocês que, vez por outra, a gente está permeando essas relações aí. Ora, nós somos extremamente autoritários, ora, nós somos extremamente permissivos, para compensarmos algumas das nossas faltas, algumas das nossas ausências. E a grande característica, as características, regras gerais dos pais permissivos, é baseada na prepotência dos filhos sobre os pais, que se tornam impotentes. Já viram filhos que gritam com os pais e que os pais não têm nenhum tipo de reação? Os pais estão
pianinho, né, João? Estão mesmo submissos aos filhos. Não fazem nada que os filhos não permitam que eles façam. A necessidade, desejo, vontade dos filhos estão sempre em primeiro plano. Desequilíbrio de poder. Os filhos têm um poder ilimitado e os pais não têm poder nenhum. E insuficiência de limites e falhas na tentativa de encontrar soluções que satisfaçam as necessidades de ambas as partes. Então, a gente vê aí uma inversão daquela primeira característica de grupo familiar que a gente apresentou. E os pais permissivos, eles anulam as suas próprias vontades em um esforço vão de evitar conflitos. Não, para meu filhinho não ficar, como é que chama? Traumatizado. Não, a criança tem que fazer tudo o que ela quer para não ficar traumatizada. Tá, mas a criança vai crescer, não vai? Aí, quando a criança chega na adolescência, mas esse menino está me dando um trabalho. Quando chega na juventude, cadê meu filho? Eu não sei mais onde ele está. Sumiu. Perdi, literalmente, o controle da situação que, na verdade, eu nunca tive. Às vezes, eu fazia de conta que tinha, mas eu não tinha. Então, quais são as causas desses pais permissivos? Comodismo dos pais, que não querem ter o trabalho de acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Outra causa seria o sentimento de culpa. Pode estar ligado, dizem os estudiosos, isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Isso é fruto de pesquisas de pessoas ligadas à área de comportamento, à área de estudar o comportamento das famílias. Pode estar ligado ao fato dos pais que trabalham fora de casa. Tem pais que saem pela manhã, os filhos estão dormindo. Quando retornam à noite, não que os filhos continuem dormindo, mas é que eles já foram dormir de novo. E aí se passa uma semana sem contato com os filhos, sem conversar com os filhos. Fala pelo telefone, fala pela internet. Mas o estar perto, o acariciar, o abraçar, o beijar, o ouvir o filho, o ver, o pegar na mão, esse tem desaparecido neste tipo de relação. E aí vem a compensação da minha ausência. Eu estou muito ausente, então eu vou compensar. E aí a gente sabe como são as compensações. Eu dou tudo que os meus filhos querem. Me esforço muito, trabalho muito para dar tudo o que você precisa, materialmente falando. E os bens, dos quais eu sou a mais responsável para dar ao meu filho, que é atenção, afeto, companheirismo, cuidado, eu estou terceirizando. Terceirizando literalmente. Vamos lá. Uma relação saudável, nós vamos encontrar. Também nem tudo está perdido, né? Ó, coisa boa, né? Uma relação vertical consensual amorosa. Perceberam a diferença dessa linha para o primeiro quadro que a gente apresentou? Quem lembra? Ela era como? Os filhos estavam mais embaixo. Esta linha era mais grossa, né? Mais pesada. E aqui não. Os filhos estão mais próximos, embora não no mesmo nível. Por quê? Porque nós que recebemos os filhos, nós somos responsáveis por ele. Nós somos os seus guardiães, nós somos os seus cuidadores. Nós os recebemos do Pai para levarmos aquelas criaturas a uma situação onde eles possam desenvolver as suas potencialidades e assim auxiliar o progresso na Terra. Então, se nós somos os responsáveis, nós estamos em um nível maior. Mas isso não quer dizer que nós estamos em um nível aonde vamos ser excessivamente autoritários ou aonde vamos ser excessivamente permissivos.
Eu não sei se tem alguém aqui na área do direito, eu vi você cumprimentar representantes, mas se tiver algum juiz de direito aí da infância e adolescência, não me prenda, por favor. Mas eu acho que uma palmadinha, um puxão de orelha, um beliscão não faz mal a ninguém. Ah, não faz não. Muito pelo contrário. Faz um bem danado. Eu tenho um caso, uma história real, acontecida no seio da minha família, aonde depois de adulta, a pessoa que enfrentou muitas dificuldades, né, que caminhou uma trilha tortuosa, que foi pela porta larga, que era mais fácil, né, e nessa porta larga encontrou muitos espinhos, encontrou muitos pedregulhos, por mais que fosse chamada, por mais que fosse orientada, mas um dia, ela já adulta, ela disse assim: hoje eu sinto falta das palmadas e da surra que meu pai não me deu quando eu desobedecia. Talvez aquela palmada fosse o sinal de alerta para que ela parasse. Não estou aqui fazendo uma apologia ao espancamento. Não é isso. Mas, de vez em quando, você dá uma palmadinha quando o negócio está fugindo do controle. A gente tomou tantas palmadas e estamos aqui sorrindo, contando a história. Não era? Bolinho na mão quando não queria estudar, né? Chegava na escola que não queria estudar. Então, assim, a sociedade, às vezes, vai criando regras e regras e regras, e as coisas vão ficando complicadas. Aí os pais entendem, vão entendendo, não pode mais fazer isso, nem fazer aquilo. Não, você não pode espancar nem a seu filho, nem a ninguém. Mas repreender o que está errado, chamar a atenção, tem horas que você tem que puxar pelo cabelo mesmo, quando vai escapando que você quer pegar, volte aqui, você puxa mesmo. A minha menina puxava o cabelo para trás, para eu não pegar nos cabelos dela, porque quando ela fugia, eu puxava no cabelo, volta aqui, moleca. Então, a gente vai ficando com tantas travas, com tantos limitadores, e a gente vai se perdendo. Vai ficando assustado. E agora? E agora? Bom, mas vamos para a relação saudável e amorosa, né? Consensual e amorosa. Nessa relação, a verticalidade é natural, né? na relação dos pais e os filhos. Os filhos não estão em uma posição de obediência aos pais. A relação vertical, para ser equilibrada e saudável, deverá ser consensual e amorosa. Nesta relação consensual e amorosa, temos uma relação em que o pai e a mãe vão se unir para direcionar, orientar a formação do caráter dos filhos com amor. É pôr amor no que a gente está fazendo. É termos uma relação onde os filhos irão obedecer aos pais, mas eles não estão, sob hipótese alguma, proibidos de exporem a sua opinião, de exporem os seus pensamentos, de exporem os seus argumentos. E como nós sabemos que tem reencarnado na Terra espíritos já com um grau de evolução bem adiantado, essa geraçãozinha que está aí de 2, de 3 anos, de 4 até uns 10 anos, eles não são fáceis. Você não os convence dizendo não faz, por que eu não faço? Porque não pode. Acabou esse tempo. Você tem que dizer porque não pode. Lá em casa tem uma neta de 2 anos e 9 meses. Não adianta você dizer a ela não faça. Você tem que dizer a ela por que ela não pode fazer. Porque ela não se convence. Tem que dizer. Aí quando você explica a ela, numa linguagem mesmo clara, acabou o problema. E ela grava aquilo ali, ela retém, e 3, 4, 5 dias depois, ela chega e diz: eu não posso pegar nisso aqui porque vai furar meu dedo. Se isso aqui cair, vai machucar o meu pé. Então, ela vai obedecendo, mas ela é conversada o tempo todo. Já os outros netos, a mais velha de 13 anos, a mãe não teve esse trabalho tão grande com ela,
porque ela era mais, talvez, as diferenças, né, entre os espíritos. Mas essa turminha que está renascendo aí, os comentários que a gente ouve são esses, de que é um grupo que não aceita mais qualquer não. Você tem que contra-argumentar, você tem que expor, você tem que explicar. Então, nós temos que sair do nosso comodismo. Porque, às vezes, é muito fácil para a gente dizer, não vai porque eu não quero. Não faz porque não faz. Não deixo. E não é mais assim. Você tem que dizer por que você não deixa. Você tem que passar a orientação de uma forma que a pessoinha entenda o que você está dizendo. E a importância da união desses dois elementos aqui, pai e mãe. A gente vê em muitos lares, vai pedir a seu pai. Aí vai pedir ao pai. Aí o pai diz assim, vai pedir a sua mãe. Mas, pai, mãe disse que era para pedir a você. Se sua mãe deixar, eu não tenho nada com isso. Por mim, não vai. Mas, se sua mãe deixar, a responsabilidade é dela. Então, nós ficamos empurrando um para o outro, com medo, às vezes, de tomarmos uma decisão, de darmos um não. Ou de deixarmos e assumirmos as consequências. Normalmente, esse jogo de empurra é quando a gente quer dizer não. Então, jovens que estão aqui presentes, quando começar o jogo de empurra, é não. E não adianta insistir. Então, esses dois seres aqui, eles têm que estar unidos para o direcionamento da família e a orientação do caráter dos seus filhos. Na prática, quando a gente vai praticar essa relação consensual amorosa, nós vamos exercitar a capacidade de pensar por si mesmo, né? Vamos estimular os nossos filhos a pensarem. Vamos fazer com que eles sejam formadores das suas próprias opiniões. Vamos auxiliar para que eles possam construir as suas próprias observações. E essa prática do amor, ela vai sendo exercitada o tempo todo. E o amor, a gente sabe que ele só vai existir se ele estiver carregado de compreensão, se ele estiver carregado de tolerância, se ele estiver carregado de empatia, se ele estiver carregado de caridade. Então, a gente tem que estar sempre se colocando no lugar do outro. Como eu gostaria de receber esta orientação? Como eu gostaria de receber este não? Porque um não puro, seco, como às vezes ele frustra uma pessoa. Mas se você diz um não, expõe primeiro a situação e depois você diz o que é que você acha? Você considera que este ambiente é saudável ou que este ambiente é um ambiente prejudicial? Eu quero ir para o pastinho, para a festa no pastinho. Não vai, não. Pronto. Mas todo mundo vai, meus amigos vão. Vai tocar aqui o fulaninho lá do Capricho, né? Vai tocar aqui o Capricho, o Pablo, não sei quem lá. Então, você tem que explicar se o ambiente é agradável, se o ambiente é um ambiente de respeito, se naquele ambiente você está correndo algum risco de vida, de uma briga, de uma bala perdida, de ser pisoteado, de ser assaltado, coisas dessa natureza. O que é que aquilo vai agregar de valor para você? E aí você vai chamá-lo para a reflexão, para que ele possa, uma vez conhecendo os seus motivos, contra-argumentar com você. E aí vocês chegarem num consenso, né? Para que a gente possa exercitar essa lei maior, que é a lei de amor. E o amor pressupõe que a gente esteja o tempo todo cuidando um do outro, zelando um do outro. Nós, pais, né,
nós família, já os que são os responsáveis pelo núcleo familiar, nós somos investidos do poder. E o poder é um bichinho perigoso, porque o poder mexe muito com o egoísmo. Se nós não tivermos preparados para o exercício do poder, em menor ou maior grau, ele pode nos derrubar. Ele pode provocar em nós um processo aonde a nossa encarnação pode ficar comprometida. Então, o poder, ele tem essas facetas aqui. O abuso do poder pode trazer em nós essas características da onipotência e da prepotência, né? E isso é quando a gente abusa do poder, a gente está investido desses elementos. A impotência, que é a falsa ausência de poder. A gente tem o poder e não usa. Aí a gente fica com essa sensação de impotência. Naquela relação que a gente viu, que é a relação permissiva, existe esse elemento aqui, ó, a impotência. Os pais se comportam em relação aos filhos de uma forma frouxa, digamos assim. E o poder real e amoroso, que vai nos trazer uma relação equilibrada. E essa relação equilibrada, ela vai fazer as ações de transformação da nossa própria vida e aprimorar as nossas relações, para que a gente possa fazer aquela construção com mais afinco, com mais denodo, com mais desprendimento. Meu assessor. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos comentários, ele diz que a tarefa dos pais na missão da paternidade responsável é colocar os filhos no caminho em que deve seguir para que se tornem homens de bem. Se ele vai ser ou não é outra questão. É outra questão. Porque muitos são conduzidos assim, até um determinado momento. Quando chega lá na frente, que ele se redescobre, que ele se autorreconhece, ele desvia o seu caminho completamente. Famílias existem em que, do núcleo familiar, vamos imaginar aí um núcleo familiar com 5 filhos. 4 filhos caminharam por caminhos tortuosos, desviaram a sua conduta, e um não. Um foi à escola regularmente, um procurou estudar, um é um homem de bem, é leal, é honesto, e os outros 4 não. Receberam a mesma orientação, a mesma educação, né? Que não deve ser literalmente a mesma, porque são 5 pessoas, 5 espíritos diferentes. A base é a mesma, mas o chega perto, o tete a tete é diferente, porque são 5 espíritos diferentes. Com um a gente tem mais afinidade, com o outro a gente conta mais para o trabalho, com o outro é mais companheiro, o outro é mais arredio. Então, a gente tem que conhecer esses elementos que estão compondo o nosso núcleo familiar para que a gente possa se dirigir a cada um deles de acordo com as suas características e com as necessidades que nós vamos enxergando neles. Obras póstumas, Kardec vai dizer que a vida espiritual é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira. Não é mais do que um instante na eternidade. Então, lembremos-nos que nós estamos educando, que nós estamos vivendo em família para a eternidade, para a vida espiritual, e não só para a vida material, porque às vezes educamos apenas para a vida material e esquecemos de educar para a vida espiritual. Corremos muito atrás do ter e deixamos muito de lado o ser humano, o ser feliz, o ser dócil, o ser companheiro,
o ser condescendente, por aí afora. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela nos chama para que trabalhemos essas orientações, né, esses tipos de educação dentro do núcleo familiar. Ela nos chama para educarmos para a paz na família, evitando ações de violência, evitando ações agressivas, evitando, às vezes, aquelas brincadeiras que a gente costuma fazer, de colocar os apelidos pejorativos nos nossos filhos, de estarmos realçando as suas fraquezas, ao invés de exaltarmos as suas boas tendências, as suas boas qualidades. A educação doméstica, para que a gente possa, dentro do lar, ter essa prática da educação doméstica, de orientarmos os nossos filhos para a vida dentro do lar, para a convivência harmônica, educarmos para a amizade. Hoje, nós temos um problema muito sério, que nós ainda não estamos sabendo lidar com ele. Na geração de Evaldo, os pais de Evaldo sabiam para onde Evaldo ia, com quem ele ia. Vai sair com quem? Com João. Ah, João, filho de Dona Maria de Seu José? Pode ir, que eles são pessoas boas. Mas hoje, os netos de Evaldo... Já tem neto, Evaldo? Não? Ah, então vou falar dos meus netos, que eu tenho um bocado. A gente não sabe para onde eles vão, mesmo estando dentro de casa. Eles estão em casa, mas a gente não sabe para onde eles vão, porque eles entram, acessam a internet, entram no mundo virtual e a gente não sabe em que casa ele entrou. A gente não sabe com quem ele esteve. A gente não sabe o que ele conversou. A gente não sabe quais são as influências que eles estão recebendo. E isso é um desafio. E grande para a gente lidar com essa nova situação que surgiu aí. Porque a internet hoje é o mundo. É o mundo. A educação pelo trabalho, incentivarmos os nossos filhos a colaborarem no lar, a trabalharem dentro do lar. Cada um ter a sua pequena atividade, cada um ter a sua responsabilidade dentro do lar. Educarmos para a coragem. Olha só, que negócio bacana, né? A coragem, educar para a coragem, é o enfrentamento que nós temos que ter com nós mesmos. É educarmos para que a pessoa tenha coragem de assumir a sua postura. Porque muitos jovens, quando eles chegam em uma determinada idade, eles vão ter vergonha de dizer que são espíritas. Porque lá fora o outro não é. E ele quer pertencer àquele grupo, e aí ele se afasta. Não, eu não vou não para ser espírita, que nada. Lá é careta. Aí vai para o mundo. Porque nós não... trabalhamos essa coragem de assumir a sua postura, de assumir o seu credo, de assumir as suas necessidades, as suas forças e as suas fraquezas. Então, precisamos encorajar as nossas crianças a assumirem o que efetivamente vivem e o que efetivamente são. E a educação sexual. Lembrando sempre para os nossos, de que o sexo é uma força geradora de vida. O sexo é uma força dinâmica. E nós precisamos quebrar os tabus de termos vergonha de falar sobre sexo com os nossos filhos. E vamos deixando que eles aprendam, às vezes, da forma mais equivocada. E quando a gente fala em sexo, a gente não está falando só de relação sexual. Não é só isso. É muito mais do que isso. A relação sexual, ela dura 10 minutos, 15, 20 e passa. Mas as consequências do ato, eles podem ficar e causar transtornos profundos, se não tivermos com essa educação bem fundamentada.
As consequências de quando a gente está lidando com o grupo familiar, as dificuldades, elas vão abrindo distâncias se não forem bem trabalhadas. Os espinhos da incompreensão dentro do grupo familiar produzem feridas que vão se perpetuando e que podem passar por gerações e mais gerações, reencarnações e mais reencarnações. Atitudes preventivas vão nos chamar, segundo Joana de Ângeles, no livro SOS Família, para examinarmos as ocorrências, providenciarmos para sanar os males e abrir o coração um para o outro. Uma conversa aberta, amistosa, amigável, sem as repreensões, ouvindo o outro e fazendo também com que ele nos ouça. E tem um alerta que, às vezes, a gente desiste. Não tem jeito mais esse. E a gente desiste. Mas que a gente não desista dos nossos filhos, mesmo que eles um dia nos causem a maior decepção, ou que, no decorrer da sua jornada, possam adquirir algum transtorno psíquico. E aí, o chamamento para que a gente se comporte como o pai do filho pródigo, que não fez perguntas quando ele retornou ao lar, mas que o recebeu com festa e de braços abertos. No livro Família, Emmanuel nos chama para esta reflexão, dizendo: teu filho, ama-o e educa-o, oferecendo-lhe o melhor da tua alma, ainda mesmo que o teu filho não possa compreender a nobreza do teu sacrifício e a excelsitude da tua abnegação. Receberás do Pai Celestial a bênção da alegria e da paz. Tem uma outra reflexão também, que é de Roque Jacinto, no livro Filhos, Como Educá-los, que ele diz assim: eduque cada filho como sendo um espírito individual, fugindo da conduta de quem quer igualar todos os seus filhos entre si. Isso aqui em cima daquele comentário que a gente fez anteriormente. Tratarmos as individualidades. E as nossas famílias, volte lá, por favor. Ela pode ser uma família assim, pequenina, né? Com um grupo pequeno. Ou ela pode ser uma família assim, numerosa, cheia. Mas nós também podemos ter uma família assim, acho que minha bateriazinha esgotou. Uma família assim, um casal, né? Com 2 filhos. Mas não se esqueça que nós também podemos ter uma família com a mãe e 2 filhos, ou o pai e 2 filhos, ou não podemos fechar os olhos para esta nova família que surge, ou que surge não, que sempre existiu, mas que ganha corpo na sociedade. E nós não podemos fechar os olhos para as famílias que estão sendo formadas pelas duplas, ao invés de serem formadas por pares, estão sendo formadas por duplas, ou duplas femininas ou duplas masculinas, mas que também estão trabalhando educação de crianças, de filhos, que um dos componentes tem biologicamente como seu ou o adota. Não podemos fechar os olhos de forma alguma para isso e lembrarmos sempre, né, de que a família tem que estar com aquele coraçãozinho ali, pulsando e batendo forte, que é o amor dentro de todos nós. E um convite especial para que, no dia 8 de dezembro, reúna a sua família. Reúna todos que você puder reunir. E comemore
o Dia da Família, que é a data estabelecida para o Dia da Família é 8 de dezembro. Então, coloquemos no nosso calendário. Façamos, nesse dia, um Evangelho no Lar especial. Chamemos todos aqueles que estiverem mais perto de nós para estarem unidos ali conosco naquele momento. Igor, você bota aquele vídeo, por favor, para que a gente possa viver essa família que a gente precisa trabalhá-la para que as relações familiares possam ser equilibradas. Então, a busca, o encontro do equilíbrio nas relações familiares, eles estão diretamente ligados ao nosso comportamento, às nossas atitudes. Se nós desejarmos trabalhar uma relação consensual e amorosa, sem perdermos a autoridade, mas também sem perdermos de vista o amor. Esse último aí, Francisca Azevedo. Tem som. Esse vídeo, volte aí, por favor. Ele é um trecho, ele foi extraído de um livro que chama Arroz de Palma. Esse livro é tipo uma memória, né? Uma autobiografia, é uma narrativa de um dos componentes, né, dentro da história do romance, e ele fala o tempo todo, ele está ali envolto na família, e ele nos traz reflexões romanceadas, muito bacanas, muito bonitas. E vamos ver aí esse videozinho. Vamos lá. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Mas a vida sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e os lugares. Súbito feito milagre, a família está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano veio no ponto. É o mais brincalhão e comunicativo, unanimidade. Cicrano, quem diria? Solou, endureceu, murchou antes do tempo. Este é o mais gordo, generoso, farto, abundante. Aquele o que surpreendeu e foi morar longe. Ela, a mais apaixonada. A outra, a mais consistente. Já estão aí? Todos? Ótimo. Agora põe o avental. Pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados. Logo, logo, você também estará cheirando a alho e cebola. Não se envergonhe de chorar. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. Primeiro cuidado. Temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas, se misturadas com delicadeza, estas especiarias, que quase sempre vêm da África e do Oriente e nos parecem estranhas ao paladar, tornam a família muito mais colorida, interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e as medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo e pronto. É um verdadeiro desastre.
Família é prato extremamente sensível. Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa. É preciso ter boa mão, ser profissional. Principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma grande amiga minha desandou a receita de toda a família só porque meteu a colher na hora errada. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria, assim, um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Que possamos equilibrar a nossa mão. Que possamos equilibrar o nosso amor. Que possamos nos equilibrar para construirmos uma sociedade com uma família muito mais amorosa, muito mais equilibrada e muito mais rica para o fortalecimento da seara do Cristo. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Vai fechar aí, Igor? Vamos fazer a prece? Vamos manter as nossas mentes voltadas para os pensamentos construtivos e elevados, manter a nossa sintonia com a espiritualidade superior, que é o sustentáculo deste movimento espírita nesta cidade, para os mentores espirituais desta casa espírita, para todos os seus componentes. Vamos levar agora as nossas vibrações amorosas aos nossos familiares, aonde quer que eles estejam, pensando principalmente naqueles com os quais temos mais dificuldades, com os quais o relacionamento é mais espinhoso, para que a gente possa rogar ao bondoso Deus, a Jesus, o nosso querido irmão, lhe dizendo: Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, irmão amoroso, como temos tido dificuldade em vivenciar os teus ensinamentos aqui na terra.
Como às vezes a luta nos parece árdua. Como às vezes temos desanimado. Nos deste tudo, Pai amoroso. Nos deste a vida. Nos deste uma família. Nos deste um lar. Mas nós ainda não sabemos lidar com as nossas emoções. E quantas vezes temos entrado em discordância com as tuas leis. Por isso, Jesus querido, Deus Pai bondoso, amigo, nesta jornada que hoje se inicia, trazendo para nós reflexões sobre os laços de família, sobre os pertencimentos neste núcleo chamado família. É que queremos rogar a vós por todas as famílias, para que elas possam, como disse a canção cantada aqui inicialmente pelas crianças, viver em paz e harmonia. Que nenhuma família termine por falta de amor, mas que nós possamos, Jesus, sermos os elementos distribuidores deste amor, seja nas nossas famílias biológicas, naturais, seja na nossa família social, seja na nossa família religiosa, seja na nossa família fraterna universal. Te pedimos força, te pedimos fé e te pedimos esperança para que possamos empreender esta nossa jornada com a visão de que é através da família que nós vamos efetivamente construir uma sociedade melhor e enfrentarmos a transição tão anunciada para o mundo de regeneração com mais força, com mais empenho, com mais entusiasmo e com muito mais convicção de amor dentro de nós. Que possamos ser os semeadores do amor, aonde quer que estejamos. Abençoa-nos a todos e acompanha-nos até os nossos lares, estendendo as suas bênçãos sobre toda a comunidade desta cidade, sobre todos os lares, aonde tiver pessoas, que aí possa estar a tua doce paz. Graças a Deus.